Toda obra tem uma história, e quase toda história revela como as decisões foram tomadas ou postergadas. Ter isso em mente muda completamente a forma de olhar para a gestão de obras. O problema é que muitas dessas decisões nem sempre são claras. Existem verdades ainda pouco conhecidas sobre gestão de obras que raramente são ensinadas de forma clara. Elas não fazem parte do currículo tradicional das faculdades de engenharia e não costumam ser aprofundadas em cursos rápidos. E não é porque são detalhes irrelevantes, é justamente o contrário. São esses aspectos menos visíveis que, no dia a dia, determinam se uma obra avança de forma organizada ou se passa grande parte do tempo lidando com problemas acumulados. Quando se fala em gestão de obras, o padrão ainda concentra quase toda a atenção em cronograma, orçamento e prazo. Esses elementos são fundamentais, sem dúvida, mas representam apenas a parte mais visível do processo. São os itens que cabem em planilhas, gráficos e apresentações. O problema começa quando se acredita que, apenas porque o cronograma está bem estruturado e o orçamento fechado, a obra está sob controle. Na prática, essa percepção raramente se confirma. Com a experiência, fica claro que gerir uma obra não é apenas controlar o que já aconteceu. Controle é olhar para o passado, comparar planejado e realizado, identificar desvios. Gestão é decidir o futuro, é antecipar o que pode acontecer e agir antes que o problema se manifeste de forma concreta. Uma parcela significativa dos atrasos surge exatamente nesse ponto, quando a decisão necessária não é tomada na hora certa. Relatórios do Project Management Institute apontam de forma consistente que falhas na tomada de decisão antecipada e no planejamento de riscos estão entre as principais causas de atrasos e estouros de orçamento em projetos complexos, incluindo obras de infraestrutura e edificações. Não se trata de eventos imprevisíveis, mas de decisões que poderiam ter sido tomadas antes. Um exemplo recorrente é a aquisição de materiais com prazos longos de fornecimento. Muitas vezes, a decisão de compra é adiada porque, naquele momento, ainda parece que há tempo suficiente. No dia em que essa decisão é postergada, nada acontece imediato. A obra segue seu curso normal. O impacto só aparece semanas ou meses depois, quando aquele material se torna crítico para a continuidade de uma frente de serviço. Nesse ponto, o problema não é pontual, ele afeta a equipe, equipamento, sequência de serviço e custo indireto. Situação semelhante ocorre com frentes de serviço que precisariam estar concluídas antecipadamente para evitar gargalos. Em vez de priorizar elas, optam por adiar a decisão, acreditando que ajustes poderão ser feitos mais adiante. Projetos com pontos indefinidos continuam avançando, porque depois a gente resolve. Isoladamente, cada uma dessas escolhas parece pequena, mas elas reduzem drasticamente a previsibilidade da obra. E quando o impacto finalmente aparece, ele não aparece de forma isolada. A obra não atrasa por um único motivo, ela atrasa pela soma de pequenas decisões adiadas. Esse padrão é amplamente documentado em estudos do Construction Industry Institute, que mostram que atrasos relevantes costumam ser consequência de uma sequência de decisões postergadas e não de um evento específico. Outro aspecto frequentemente subestimado é o peso das pessoas dentro da obra, muito maior do que qualquer planilha ou ferramenta de controle. É possível ter um cronograma tecnicamente bem elaborado, apoiado por softwares avançados, mas se as pessoas envolvidas não estiverem alinhadas, ele não se sustenta. O atraso raramente começa na execução física, ele começa na comunicação. Informações transmitidas de forma incompleta, expectativas mal alinhadas e decisões pouco claras criam versões diferentes da realidade entre os envolvidos. O engenheiro trabalha com uma interpretação, o mestre de obras com outra, o fornecedor com uma terceira e o cliente com uma expectativa distinta. Durante um período, essas diferenças não ficam evidentes, mas chega um momento em que elas entram em choque. Quando esse choque acontece, o resultado é retrabalho, espera, paralisação parcial, conflitos e aumento de custo. No canteiro, isso se traduz em equipe parada, equipamento ocioso e clima de tensão. Pesquisas divulgadas pelo McKinsey & Company sobre grandes projetos de infraestrutura mostram que falhas de comunicação estão entre os fatores que mais impactam negativamente prazo e custo, muitas vezes superando problemas técnicos. Outro erro comum na gestão de obras é tratar o cronograma como algo rígido demais, quase como uma promessa imutável, ou então abandoná-lo completamente quando surgem mudanças. Nenhuma dessas abordagens é eficaz. A obra é, por natureza, dinâmica, sempre foi. O cronograma é uma previsão baseada nas informações
disponíveis em determinado momento. Ele precisa ser revisado conforme a realidade se transforma. O problema não está em ajustar o cronograma. O problema está em fingir que nada mudou quando claramente mudou. Projetos sofrem ajustes, clientes mudam de ideia, condições de execução se alteram e fornecedores falham. A diferença entre uma obra bem gerida e uma obra problemática está na velocidade de reagir a esses eventos. Decidir rápido muitas vezes é mais importante do que decidir de forma perfeita. A busca excessiva pela decisão ideal pode gerar paralisia, e a paralisia costuma ser mais prejudicial do que uma decisão imperfeita tomada no momento certo. Existe um consenso em estudos de gestão de projetos que não decidir também é uma decisão, e, na maioria das vezes, a mais custosa. Cada dia sem decisão acumula custo indireto, perda de produtividade e desgaste entre as equipes. Em muitas obras, o atraso não é consequência de uma decisão errada, mas de uma decisão que demorou demais para ser tomada. Quando a decisão finalmente acontece, o cenário já mudou e o impacto já se espalhou. Outro ponto raramente ensinado de forma honesta é que gestão de obras envolve lidar com erros diariamente. Erros de projeto, erros de execução, erros de comunicação e erros de previsão. Eles são inevitáveis. A diferença entre um gestor inexperiente e um gestor experiente não está em evitar todos os erros, mas em identificar desvios rapidamente e corrigir com agilidade. Com o tempo, surgem sinais claros de que algo não está indo bem, frentes de trabalho que começam a atrasar sem uma justificativa objetiva, equipes que passam a reclamar com mais frequência, decisões simples que são constantemente adiadas. Esses sinais aparecem antes do problema se tornar grande. Ignorar é permitir que a situação se deteriore. Na prática, gestão de obra é presença, é conversa frequente, é fazer perguntas simples no momento certo, é alinhar expectativas mais vezes do que parece necessário, é aceitar que nem toda decisão será perfeita, mas compreender que ficar parado quase sempre é pior. Também é entender que obra não é apenas técnica, é gente, tempo e dinheiro andando juntos. Quando um desses elementos sai do ritmo, os outros sentem imediatamente. Ignorar essa interdependência é criar um ambiente de tensão constante. Quem acredita que gestão de obras resume a papel, planilha e cronograma, tende a enfrentar mais desgaste ao longo do processo. No mundo real, gestão de obra é decidir, comunicar e se adaptar o tempo todo. Quando isso funciona, o cronograma se torna uma ferramenta poderosa. Quando não funciona, ele vira apenas um documento que não reflete a realidade. Compreender esses pontos muda completamente a forma como uma obra é conduzida e muda também o resultado final, impactando prazo, custo, qualidade e principalmente o nível de desgaste ao longo do caminho, servindo como base para decisões melhores tomadas no momento certo com impacto real no dia a dia da obra. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário e considere se inscrever no canal e acompanhar o conteúdo da Gars Construções.